Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Almoço. E já chega animado que a gente tem aí algumas informações, né? André pode pintar no Manchester United? Quais são as novidades sobre o Emiliano Gomes? Além disso, Fluminense na Record, quando o Facundo Bernal vai poder estrear? Vem comigo então para saber todas essas informações. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada Catel 1902. Parece que o Manchester United pode ser o novo futuro do André. Isso porque, segundo as informações do jornalista inglês Ben Jacobs, o Manchester United avalia o André como uma possibilidade. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Essa daqui é a publicação do Ben Jacobs e vale a gente ter uma ideia aqui, antes de começar a ler, que na verdade ele está falando sobre o interesse do United no Manuel Ugarte. E aí é que entra o André na brincadeira como uma possibilidade. Pra gente traduzir aqui, porque o meu inglês não me dá toda essa segurança, mas vamos lá. PSG sempre quis 60 milhões de euros por Manuel Ugarte, como revelado anteriormente. O clube ainda não tem pressa em vender, apesar da chegada de João Neves, e acredita que ainda há vários pretendentes. A maior oferta verbal do Manchester United foi de cerca de 35 milhões de euros. Grande abismo na avaliação. O Bayern e outros clubes europeus consultaram. João Gomes e André, dois outros nomes que o United ainda, aqui fala valorizam, mas seria aprecia, tá? Dá pra ver aqui que seria aprecia. Este último disponível por menos de 35 milhões de euros. Gomes é um alvo muito mais difícil, já que a avaliação do Wolves é de 60 milhões de libras. Ou seja, segundo Ben Jacobs, a opção principal do Manchester United é o Ugarte, só que como a oferta que ele fez é muito menor do que o PSG quer pelo jogador, e também, segundo ele, o próprio PSG não tem pressa para essa venda, ele trabalha com a possibilidade de contratar outros dois jogadores. Esses nomes seriam André ou João Gomes, sendo que há uma diferença ali. O André já caberia dentro da proposta que ele diz que o United fez pelo Ugarte, então seria uma contratação possível para o Manchester United. Lembrando aqui, interesse, apreço, avaliação, não se trata de proposta, né? Então a gente ainda não tá falando de uma proposta do Manchester United, mas fica aí como uma possibilidade. Mais novidades, obviamente, a gente vai trazer aqui no nosso Giro do Almoço, então não esquece, né? Aproveita para se inscrever aí embaixo. E surgiu mais uma informação com relação a Emiliano Gomes e Fluminense. A informação foi dada pelo jornalista Adriano Savadi. Segundo ele, já tem até ali uma ideia de tempo de contrato. Segundo as informações do perfil dele, ele é argentino e cobre justamente o mercado de transferências. E faz todo sentido os argentinos estarem de olho nessas negociações, apesar de se tratar do Fluminense, porque o Emiliano Gomes era do interesse, era um dos alvos do Estudiantes de La Plata. Mas aqui, né, segundo as informações dele, o Fluminense tem um acordo com o Emiliano Gomes. É um contrato para os próximos 4 anos. As idas e vindas com o Boston River ainda estão acontecendo e a percentagem de direitos econômicos a transferir é discutida. Então, as informações sobre os clubes ainda estarem discutindo, questão de porcentagem, corrobora com o que a gente já tinha ouvido falar aqui dos jornalistas brasileiros, mas acrescenta aí o que seria esse tempo de contrato de 4 anos. E até tem outros jornalistas argentinos dando a vinda do Emiliano Gomes para cá como uma vinda já certa. Mais do que a gente realmente sabe, além de que estão sendo discutidos aí questões de porcentagem, prazo de pagamento, é que o jogador quer vir para cá, né? O Lessa e o Gabriel Amaral já falaram sobre isso. E eu acho que, ainda que seja muito cedo para a gente falar que tá fechado ou não, porque essas questões de transferências, elas são sempre complexas, né? Ainda mais se tiver um outro clube que tem interesse no jogador. Mas quando você consegue convencer o jogador, esse caminho acho que fica muito mais fácil. Então vamos torcer aí para que tudo se resolva bem e de repente até nessa semana a gente já tenha um desfecho. Agora a gente vai falar sobre alguns jogos dessa sequência, afinal, Facundo Bernal joga, não joga, outras informações que a gente tem sobre essas partidas. Mas se você tá curtindo esse vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like antes da gente entrar nesse assunto. Já curtiu? Então vamos lá. Para começar a falar desses jogos, a gente já enfrenta o Juventus de amanhã na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil. E para essa partida, o Mano vai definir qual será o time titular nesse jogo de hoje. A CBF definiu o árbitro para essa partida contra a Juventude, que será o Rafael Claus. Nem vou falar nada sobre isso, beleza?
Há uma expectativa que o Nonato já esteja à disposição para esse jogo de amanhã, afinal, ele teve um retorno bem rápido para os treinos, já está treinando com bola e tudo mais. Na minha opinião, isso vai depender muito de qual vai ser a postura que o departamento médico e a comissão técnica do Mano Menezes vai tomar. Porque apesar de parecer que essa recuperação dele está sendo muito boa, muito positiva, a gente tem visto que os jogadores que saem lesionados ou até mesmo sentindo desconforto costumam demorar um pouco mais a voltarem a campo, né? Um bom exemplo até de jovens nesse caso seria o Isaac. Tudo bem que o Isaac teve uma questão de lesão muscular, mas até mesmo o Alexander, né? O Alexander, ele sai do treino sentindo apenas um desconforto na coxa, ele volta a ser relacionado de certa forma rápido, mas não chega a entrar na partida contra o Juventude lá, mesmo estando à disposição no banco de reservas. A gente não sabe se foi uma questão de opção técnica ou se foi por ele ter voltado muito rápido, mas a gente vai ter que ver qual vai ser, então, a postura tomada com relação ao caso do Nonato. E sobre o Facundo Bernal, o Uruguai ainda não vai poder entrar em campo nessa partida, porque, segundo as regras da competição, ele teria que ser registrado no BID antes do primeiro jogo das oitavas. Até com relação ao BID, houve um problema no sistema da CBF que chegou a prejudicar, por exemplo, o Sport, que não conseguiu registrar ali os seus jogadores, mas eles já estão usando um sistema alternativo para poder fazer esse registro no BID, e o Fluminense já utilizou para iniciar a regularização do Facundo Bernal. Essa informação foi dada pelo Marcelo Neves do GE, e a expectativa é que as questões de visto e de registro sejam resolvidas a tempo dele entrar em campo para a partida contra o Vasco no sábado. É claro, né, ele ficando à disposição também vai depender da decisão do Mano Menezes. Mas até sobre esse jogo contra o Vasco, saiu uma informação sobre um possível desfalque do Vasco para essa partida. Essa informação foi dada pela Aline Nastari. Coutinho desfalcará o Vasco nos próximos jogos. O jogador sentiu um desconforto no treino de ontem e fez exames hoje pela manhã e está fora do jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil amanhã. Esse amanhã seria hoje, porque esse tweet é de ontem, no caso, e provável que também do clássico contra o Flu no sábado. Então, muito provavelmente, o Coutinho será um desfalque do Vasco para essa partida. Então, fica aí a informação. E agora vamos falar sobre o Fluminense na Record, porque infelizmente essa pode ser uma realidade para os próximos anos. A matéria do Gabriel Wacker, do F5 da Folha, Record faz proposta de 2,8 bilhões para voltar a transmitir o Brasileirão após 19 anos. A emissora de Edir Macedo é favorita para fechar o pacote da TV aberta vendido pela Liga Forte União para a exibição do torneio nacional entre 2025 e 2029. E aí, mais embaixo, ele explica. O valor que eles ofereceram é um valor maior do que aquela proposta do SBT, que o SBT acabou retirando. Seria de 2,8 bilhões por todo o contrato, o que dá cerca de 560 milhões por temporada. E aqui tem uma informação que eu considero que é importantíssima, né? Os clubes gostam da oferta da Record e a tendência é que ela seja aceita. Se trata de um contrato só para transmissão na TV aberta, tá? Aqui não está sendo discutido pay-per-view, qualquer coisa nesse sentido, mas a TV aberta é onde moram os maiores valores que os clubes podem receber por transmissão. A própria Record confirmou ao F5 que fez a proposta, ainda que não tenha entrado na questão de valores. Mas caso acerte, ela terá 54 datas do futebol nacional. E aqui, ó, seria um jogo por rodada com um mando de campo de um time da Liga Forte União, todos eles exclusivos. No mesmo esquema de horários que a gente já havia falado na outra proposta, né, que é o que a Liga tem interesse, abertura das rodadas nas quartas-feiras às 7h30 da noite ou no sábado às 4 da tarde. A Record gosta das sugestões, mas pretende conversar sobre os horários após o acordo ser confirmado. A expectativa na emissora é de que o anúncio oficial seja feito logo após os Jogos Olímpicos de Paris. Então, talvez a gente tenha, né, um desfecho muito em breve. Não sei o que vocês acham disso, mas entre transmissão na Record e no SBT, ruim de tudo, eu ainda preferia o SBT. Mas, enfim, né, a escolha não cabe a gente. O que impressiona é nós estarmos em agosto e isso ainda está sendo discutido, né? A gente ainda não tem uma definição de onde a gente vai assistir os jogos no ano que vem. Nesse nível, né? E pra fechar, temos o empréstimo de mais um moleque de Xerém. O tweet é da Central Fluminense, mas a informação é do Saudações Tricolores. Gustavo Lobo, atacante de 20 anos, será emprestado aos Leixões de Portugal. Até na matéria, o Saudações Tricolores explica que ele foi o atacante titular na Copinha, mas não vinha recebendo muitas oportunidades na categoria.
então será emprestado. Esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem Giro do Jornada e eu volto com vocês aqui amanhã para mais um Giro do Almoço, 1 hora da tarde. Saudações tricolores!